Então seja bem-vindo ao projeto S17, onde eu, engenheiro Paulo Andrade, todos os sábados às 7 horas, a gente responde suas perguntas e dúvidas em orçamento de obras. Então você pode deixar suas perguntas durante a semana nas caixinhas de dúvidas que eu deixo aqui no Instagram ou lá nas comunidades do Facebook, quem me segue, né? Então você deixa a sua pergunta, eu vou te responder durante a semana. E aos sábados a gente vem aqui comentar uma live um pouco mais extensa para eu poder aproximar esse assunto de vocês com essas dúvidas que vocês me mandaram. Então quem está participando ao vivo também, ou pelo Instagram ou pelo YouTube, pode também deixar sua pergunta ao vivo, conforme a gente for dando tempo, a gente intercalando entre uma pergunta e outra, a gente vai respondendo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de perguntas e respostas em orçamento de obras. Então eu anoto as perguntas que a gente recebeu durante a semana aqui no papelzinho, eu anoto as melhores, tá? Então perguntas que são relevantes, que outras pessoas também acham que teriam a mesma dúvida, então as melhores perguntas eu anoto, tá? Normalmente dá de 5 a 10 perguntas, hoje a gente tem, tá? Acho que 5 perguntas aqui, e a gente vai comentar essas 5 perguntas melhores que eu acho que vale ressaltar e comentar aqui pessoalmente aqui com vocês, não só por escrito, tá bom? Então participe durante a semana também, acesse o Instagram, deixa sua questão, sua pergunta lá que eu vou te responder. E se ela for uma questão que eu acho relevante, legal, ela vai aparecer no sábado aqui também, tá bom? Então vamos começar pela primeira aqui, pessoal. Vamos lá. Orçamento, a parte de orçamento elétrica, o projeto elétrico e hidráulico, ele vem em AutoCAD? Então, pessoal, é uma dúvida que os alunos têm, que às vezes tem pouco contato com projetos completos, tá? Então, poucos alunos têm contato com esses projetos completos, seja hidráulico, elétrico, projetos complementares. Cara, o AutoCAD, ele é apenas uma plataforma que você compartilha projetos, executa projetos, enfim. Mas tem outras plataformas que fazem o serviço do AutoCAD também. A mais utilizada é o AutoCAD. Então o arquivo que vem, normalmente um projeto elétrico, é .dwg ou PDF. Então às vezes o engenheiro elétrico ou o engenheiro hidráulico que faz esse projeto completo, sempre vai mandar para você ou nesses arquivos, ou .dwg ou PDF. E você também pode pesquisar, de repente, às vezes alguma base de dados online que esse projetista disponibilizou para você. Então não necessariamente esse engenheiro elétrico, esse engenheiro hidráulico fez o projeto dele no AutoCAD. Ele pode ter feito em outra plataforma e finalizado no AutoCAD. E você recebe também esses projetos completos, memorial também. Então, uma das suas dúvidas foi questão de memorial de projeto elétrico e hidráulico. Como funciona? É um memorial normal, você recebe a identificação dos itens, composição dos itens, de repente qual marca que deve ser utilizado naquele empreendimento. Recebe também até a questão de quantidades. Então é interessante para o orçamentista também um projeto completo, hidráulico, elétrico, onde tem essas quantidades. Também se não tiver as quantidades a gente consegue pescar essas quantidades lá no projeto, mas demanda um tempo maior, onde você vai precisar ficar medindo as tubulações e tal, as descidas, enfim, né? Normalmente um projeto elétrico, hidráulico completo já vem as quantidades também, tá bom, pessoal? Então vamos para a nossa próxima pergunta que o pessoal deixou aqui. Você que está chegando agora pode deixar sua pergunta também aqui na caixinha do Instagram, que a gente vai comentando, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá então para a nossa próxima pergunta, pessoal. Eu posso alterar uma composição da SINAP? Pode sim. Pode sempre alterar uma composição da SINAP ao seu bem entender para compor melhor a sua obra. Então você pega lá uma composição dentro da SINAP, é sempre indicado realmente que você entre nessa composição, vê tudo que compõe aquele serviço, vê se aquilo realmente atende
a sua obra. Então, para obras que não são públicas, de repente você precisa entregar o preço Sinap, você pode e deve alterar. É muito proveitoso para o seu orçamento você alterar essas composições da Sinap e fazer uma composição própria de serviços ali, com o rendimento da sua mão de obra, com o preço da sua região. Então o seu orçamento vai ficar muito mais assertivo alterando essa composição para a sua realidade da obra, tá bom? Mas assim, obras públicas, de repente dependendo do local onde a verba é alocada, o órgão público que for, ele exige de repente, o orçamento tem que ser só Sinap, o orçamento tem que ser só CPOS, o orçamento tem que ser só tal coisa. Aí você não consegue alterar, você tem que seguir aquele preço e aquela composição. Mas quando você está fazendo um orçamento local, uma obra privada, uma obra regional, e você está só pegando as composições da Sinap e alterando os preços dos insumos dessa composição para a sua realidade aí local, então você pode sim olhar um serviço dentro da Sinap e ver que está faltando algum item ou algum serviço, alguma composição dentro dessa própria composição que vai de encontro com o que você precisa na sua obra. Então você pode alterar sim e deve, que aí seu orçamento vai ficar muito mais assertivo. Então isso é uma grande dúvida dos alunos. Cara, mas e como que eu vou alterar a composição da Sinap? Cara, é simples, você aprende a fazer uma composição de preço unitário e você vai adicionar nessa composição os itens que faltam nesse serviço. Só um exemplo, dentro da Sinap, que esse exemplo é muito, que eu pego muito nesse exemplo. As estacas de concreto na Sinap não vêm considerado aço. Se você pegar algumas estacas dentro da Sinap, você pode cometer esse erro. Você solta lá o preço por metro de estaca da Sinap, só que ela não vem um aço. Então o aço você tem que adicionar conforme for viável, conforme for o projeto da sua obra. Então na Sinap vem só a escavação e a concretagem daquela estaca. Falta o aço, falta o bota fora daquele material escavado. Então essa é uma composição que você, se você estiver fazendo um projeto próprio aí, uma obra privada, você tem que alterar essa composição e adicionar esses serviços que não estão contemplantes lá na Sinap, tá bom? Então é assim que você faz os seus orçamentos. Na questão privado, alterando a Sinap, tá bom? A Lourdes Luz mandou aqui, pessoal, na curva ABC, entra mão de obra? Entra sim, Lourdes. Na curva ABC, entra mão de obra sim, tá bom? Então, dependendo do serviço, da mão de obra, da tarefa que você está fazendo no seu orçamento de obras, tá bom? Às vezes uma mão de obra é muito mais onerosa do que um próprio serviço, um próprio insumo de material. Então, dentro de composição de serviço, nós temos insumos que são material e mão de obra. Então, lá dentro da composição da alvenaria, o pedreiro, o servente, a areia, o tijolo, o cimento, eles são insumos. Dentro desses insumos, separadamente, tem os insumos que são mão de obra e os insumos que são materiais. Então, todo insumo, todo serviço entra dentro da curva ABC, não tem por que separar. Então vamos dar um exemplo que você pegue uma obra aí, a gente sempre comenta, a gente sempre vê um mundo melhor, assim, a gente sempre pensa em obras grandes, obras completas, mas de repente tem obras que você vai pegar, fazer um orçamento que é só escavação manual, ou demolição manual de alguma coisa. Isso tem muita questão, muita mão de obra, muito insumo, hora de pedreiro, hora de servente, que é mão de obra. E aí você deixaria de compor uma curva ABC dentro desse serviço? Então não tem um porquê você deixar a mão de obra fora da curva ABC. É interessante também você saber que serviço que está sendo muito oneroso, e aí depois dentro desse serviço que está sendo muito oneroso, você pega lá um serviço que está lá na curva A, é o pico da curva A daquela obra. Então você vai olhar
Cara, por que esse serviço está muito pesado? Aí você vai ver, de repente, é a mão de obra dele que está muito pesada. Aí dentro dessa análise da curva ABC, por que a gente faz curva ABC? Para a gente analisar os itens que compõem, realmente 20% dos itens que compõem 80% do valor total, e se esse valor for uma mão de obra, ele precisa ser analisado. Cara, de repente, será que eu consigo mais ou menos diminuir o valor dessa mão de obra? Ah, então estou gastando 5 mil de mão de obra nesse serviço. Será que eu consigo reduzir? Será que se eu montar uma equipe de trabalho desse jeito, ou colocar uma bitoneira do lado deles aqui, ou colocar o bloco mais perto deles, eles conseguem render mais? Será que eu empreitando esse serviço para uma outra equipe, ela rende mais que a minha? Então você vai fazer essas análises de serviço para compor realmente o seu orçamento de obras, de repente dar algum desconto se você está fazendo algum orçamento de licitação, enfim. Então não tem porquê você não colocar a mão de obra dentro da curva ABC. É muito importante, é uma análise completa realmente do orçamento de obras. Tá bom, Lourdes? Espero poder ter ajudado aí, tá? Pessoal, a gente vai para a próxima pergunta aqui. Vamos lá, se você for tendo dúvida, pode ir deixando a sua dúvida, tá bom? Vamos lá. Aqui, beleza. Orçamento de obra privada foge muito da realidade utilizando a SINAP? Pessoal, a questão de fugir preços da SINAP para obras privadas regionais é um negócio muito complexo. Por quê? Porque é o seguinte, a SINAP, você tem que levar em consideração que a SINAP, dentro dos insumos, o material da SINAP, ele é uma média estadual. Então a SINAP é uma média estadual do preço daquele insumo. Então o cimento é uma média estadual, o piso é uma média estadual, o aço é uma média estadual. Primeira coisa. Outra coisa, a mão de obra da SINAP. Na questão do quesito da composição da mão de obra de qualquer serviço dentro da SINAP, a SINAP considera que o serviço é feito dentro das normas técnicas de trabalho. Então o serviço rege normas técnicas de trabalho. Então é um trabalho muito bem executado. Outra coisa também, o serviço segue normas técnicas de segurança. Então não é uma meteção de louco lá qualquer. Então é um serviço que tem norma de segurança, é um serviço que tem norma técnica, é um serviço muito bem feito, e os insumos são uma média regional, então a média do estado onde você pegou aquele preço da SINAP. Então, dito tudo isso, você vai perceber que às vezes a mão de obra está muito onerosa na SINAP, ou às vezes o preço está muito alto de algum insumo, ou baixo, enfim. Mas você tem que levar em consideração que a SINAP tem tudo isso. Então, se você estiver fazendo um orçamento local aí, com qualquer empreiteiro aí da sua região, tá? Você vai perceber que o funcionário dele às vezes não é registrado. E o preço da hora do pedreiro na SINAP é um preço registrado. Ele tem encargos sociais e trabalhistas impostos sobre ele. Então, tem muitas coisas dentro de uma análise de um orçamento local, com empreiteiro, insumo regional, que às vezes não vai bater com o da SINAP, porque a SINAP é um serviço completo. Você sabe que o tanto que um pedreiro gasta para fazer tal coisa é o melhor gasto realmente, porque ele está levando normas técnicas de trabalho. Então um contrapiso, ele está seguindo a norma técnica de contrapiso, um piso, ele está seguindo a norma técnica de assentamento de piso, com tudo. Então às vezes o que ele gasta de hora dentro de um serviço da SINAP é muito mais do que um empreiteiro qualquer você orçando aí na sua obra. Então às vezes esse empreiteiro ele não tem nem EPI, ele não cuida dessa questão de andaimes, segurança, ele não perde um tempo durante a obra limpando as ferramentas, cuidando da parte da saúde dos funcionários. Então tem tudo isso que envolve orçar uma obra sem SINAP e orçar uma obra com SINAP. Então, assim, levando tudo isso em consideração, o metro quadrado ainda da SINAP é muito parecido com o metro quadrado regional. Então, somando tudo isso, mesmo com tudo isso que eu passei para vocês, o metro quadrado, então a estimativa de metro quadrado da SINAP vai de encontro, tá bom? Vai de encontro com o metro quadrado regional, mesmo assim,
tá bom? Agora vamos lá, qual que eu vou utilizar? Eu estou fazendo uma obra privada, uma obra regional, uma obra local. Cara, você vai pegar as composições da Sinap. Então, o que compõe o serviço da alvenaria? O que compõe o serviço do chapisco, do reboco, da laje? Vou fazer uma laje. O que compõe essa laje? Você vai pegar a composição de preço unitário lá da Sinap e vai trocar os preços dos insumos. Então, o preço da hora do pedreiro, preço da hora do servente, preço do tijolo, enfim, dos insumos que compõem aquela obra, aquele serviço, para regional. Então você vai pegar o preço da hora do local e vai pegar o preço desse cimento, desse tijolo local e vai trocar. E aí, conforme você for evoluindo como orçamentista, você também pode criar as suas próprias composições de preço unitário, onde você vai alterar também o rendimento dessa mão de obra. Então, o coeficiente de rendimento da hora do pedreiro, coeficiente da hora de rendimento do servente. Então você sabe que um servente faz tantos metros de reboco, um pedreiro faz tantos metros de reboco por dia. Você consegue compor, fazer essas composições de preço unitário, brincar com essa composição próprio, tá bom? Mas aí só se você já trabalha numa empresa que tem a mesma equipe, então você consegue ter um banco de dados de experiência de obras passadas, e aí fica mais fácil você compor esses serviços, essas mãos de obra, essas composições próprias suas, se você já trabalha numa empresa que tem um certo know-how, já executou várias obras, então você sabe que aquela equipe gosta de trabalhar desse jeito, nesse tipo de serviço, então fica muito mais fácil fazer essas composições próprias, tá bom? Então é assim que a gente trabalha com o orçamento de obras privadas, onde você pega as composições da Sinap, mas adapta para sua região e para sua realmente o que você necessita para aquela obra, tá bom, pessoal? Obra privada com Sinap a gente utiliza, às vezes então o seu cliente quer um orçamento rápido. Vai ter muito cliente que vai vir atrás de você e quer um orçamento rápido. Então você fala, cara, para eu fazer um orçamento rápido para você, eu vou fazer isso aqui, vou identificar os serviços, vou quantificar esses serviços e vou colocar preço Sinap, tá bom? Composição Sinap. Aí você explica o que é Sinap, como a Sinap é composta, as diferenças de um orçamento da Sinap com um orçamento regional, e entrega esse orçamento para o cliente. No fritar dos ovos, o custo por metro quadrado lá vai estar mais ou menos referente também, tá bom? Então é um orçamento rápido você entregar e mostrar para o seu cliente, tá bom? Tudo bem, Lourdes? Tudo bem? Oi, Nara. Tudo bem, Nara? Tá conseguindo entender aí? Perfeito, né? Lourdes Luz mandou: na super planilha existe a possibilidade de mudar os valores? Lourdes, eu não conheço super planilha. Tem uma planilha que eu já ouvi falar, que eu acho que chamam de super planilha, mas assim, eu gosto de ensinar os alunos não utilizar essas planilhas prontas, não utilizar software, enquanto você não aprende o que é realmente orçamento de obras. Então, se você não sabe fazer um orçamento de obras ali na mão, você criando uma tabela no Excel, fazendo as composições ali e tal, não tem por que você usar uma planilha, não tem por que você utilizar um software. É só perda de tempo e perda de dinheiro. Você vai estar fazendo um serviço ruim porque você não sabe realmente o que compõe um orçamento de obras. Você não sabe alterar as composições, você não sabe mexer com preços unitários. Então não compensa você fazer, tá, um orçamento através de planilhas prontas, essas planilhas que de repente você coloca um valor, ela já puxa a base de bancos de dados da Sinap, enfim. Cara, se você não entende de orçamento de obras, como você vai analisar uma composição de uma planilha que ela já puxa o valor automático da Sinap? Não tem porquê. Você que está aprendendo, você que está começando o orçamento de obras, você tem que
pegar lá a composição, abrir a composição, ver o que compõe aquele serviço, bater, ver se está de acordo com a sua obra, e aí sim adicionar no orçamento como um custo unitário ou um custo de verba. Então assim você vai estar crescendo profissionalmente também, onde você está analisando serviços e batendo com a realidade da sua obra. Então eu sempre indico, se você está aprendendo orçamento de obras, começando orçamento de obras, não compre planilhas onde eles automatizam alguns serviços e muito menos software. Isso só vai atrapalhar o seu entendimento em orçamento de obras. Você vai estar só trabalhando no automático e muitas vezes entregando um orçamento errado por não estar entendendo e adaptando essas composições de preço unitário para a realidade da sua obra, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Próxima pergunta. Tudo bem, Lourdes? Então assim, não compra. Se você já comprou uma planilha pronta dessa, sai um pouco fora dela. Sai um pouco fora dela. Aprende você. Isso, faz mais exercícios, tá bom? Aprende você fora dessa planilha. Então pega um orçamento, faz na mão, ali na unha, entendendo as composições. Vai no sumário de publicações da Sinap, lá tem o que foi considerado em cada exercício. Então, levando em consideração o que foi considerado em cada serviço, sim, você consegue aprender também o que compõe em cada serviço. Isso auxilia no seu crescimento. Você pegar uma planilha lá e você soltar 1 metro quadrado de alvenaria lá, ou ele quantificar para você sozinho, eu não sei como funciona essa super planilha, tá? Ou você configurar sozinho lá, e ele te solta algumas quantidades, ele já puxa automático um preço da Sinap, isso não é um orçamento, tá bom? Você não está fazendo as análises e as composições que tem que ser feito para um orçamento de obras, tá bom? Isso é um negócio automático, cru, que realmente o seu orçamento fazendo em cima dessas planilhas vai estar errado, tá bom? Por exemplo, tem algumas dessas planilhas e tal, que elas puxam composição apenas da Sinap. Então a Sinap, pessoal, por mais que ela é completa, ela não tem tudo. A Sinap, por mais que ela seja completa, ela não tem tudo. É meio estranho, mas assim, tem serviços dentro da Sinap que são mal dimensionados. Então tem serviços que faltam na Sinap que você tem que adicionar na mão. Então você precisa entender de composição, você precisa entender o que compõe uma obra, quais são as etapas de um orçamento de obras, você seguir uma ordem cronológica para não errar nesse orçamento, beleza? Então vamos para a próxima pergunta aqui, acho que vai ser a nossa última, vou separar a melhor aqui para a gente fazer, vamos fazer mais 2 perguntas, tá? Vamos lá. Primeira pergunta aqui das últimas, vamos lá. Então, onde eu encontro banco de dados para serviço de terraplanagem? Então, pessoal, para você fazer um orçamento de obras de terraplanagem, então a gente tem as composições de preço unitário dentro das planilhas Sinap, TCPO, Orce, tá? Até as planilhas dentro da cidade de São Paulo tem uma planilha que é Infra São Paulo e Civil São Paulo, onde você consegue composições de preços unitários para serviços de terraplanagem. Então, às vezes o pessoal vê um serviço de terraplanagem, fica com medo porque não tem experiência e vivência daquilo. Mas é muito simples, pessoal, serviço de terraplanagem. O que é? É locação da obra, então é levantamento plano e altimétrico, é corte, é aterro, é transporte desse solo do corte. Então são serviços simples, tá? E tem composições na Sinap para corte, aterro, na CPOS, na TCPO, tá? A TCPO tem tudo isso onde você consegue fazer e montar as composições de um serviço de terraplanagem. São muito simples, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, o que eu percebo, tá? O que eu sempre percebo dos alunos e para quem está começando o orçamento de obras, serviços que você não tem intimidade no seu dia a dia, você tem medo e dúvidas para orçar. Como você melhora nisso? Tá bom? Como você melhora nesse serviço, nesses insumos, nessas tarefas? Vendo vídeo no YouTube. Então hoje no YouTube a gente tem uma biblioteca enorme de serviços e aulas onde a gente consegue entender. Cara, eu tô com dúvida num serviço de terraplanagem. O que compõe uma terraplanagem? Então vai lá no YouTube, provavelmente vai ter aulas prontas de terraplanagem, vídeos executando terraplanagem. Então muito legal essa composição e essa troca de informações com as bibliotecas virtuais que a gente tem
hoje, tá bom? E as composições dela de um serviço de terraplanagem, nada mais basta do que essa locação dessa obra, uma locação, um serviço de locação, estudo daquele solo, planialtimetria, essa questão também de corte, aterro, transporte, bota fora desse material, são serviços simples, mas como de repente são serviços grandes, que às vezes você não tem uma intimidade com esse serviço, pode gerar alguma certa confusão e algumas dúvidas na sua cabeça. Mas na SINAP tem essas composições, na TCPO, na CPOS, é muito simples você levar em consideração isso. Uma dica para quem está começando, de repente, é você entender, pegar lá na SINAP o serviço do corte, pegar lá na SINAP o serviço do aterro, do transporte, do bota fora, o que for, tá? Pega, faz esse orçamento seguindo a SINAP, vai em uma empresa especializada que faz só serviço de terraplanagem, pessoal que trabalha só com maquinário, liga para eles, tenha parceiros nesse sentido, liga para eles, fulano de tal, tô com um orçamento aqui que é de terraplanagem. Você pode trocar uma ideia comigo, cara? Eu fiz uma estimativa aqui seguindo as composições da SINAP, fiz uma estimativa aqui seguindo as composições da TCPO, CPOS, o que for, do ORCE, o que for, tá? Fiz uma composição, tô com uma dúvida aqui, será que você pode me ajudar? Se você me ajudar, eu entrego para essa empresa que eu estou fazendo o orçamento a sua composição. Então, o que você gastou para fazer aquele serviço, eu te entrego. Eu entrego o nome da sua empresa e falo também que você executa esse serviço de terraplanagem caso ele precise. Então, nesse serviço, nessa troca de informações, troca meio de favores, você consegue também adequar e entender o seu orçamento de obras. Conforme o tempo, você vai criando experiência, conversando com essas empresas especializadas nesse tipo de serviço. Então, dentro do orçamento de obras, pessoal, a gente tem serviços e técnicas que a gente nunca viu. Então, eu também, todo dia a gente pega serviço que a gente nunca viu, nunca orçou. O serviço da engenharia civil, arquitetura, é muito amplo. Então, tem vários tipos de serviços, vários tipos de técnicas que estão mudando e você, às vezes, nunca viu aquilo. O que muda um orçamentista experiente de um orçamentista que está começando é apenas o jeito que ele lida com as coisas. Então, ele tem parceiros que conseguem ajudar e adaptar a ele em diversos tipos de orçamento de obra. Então, às vezes, um orçamentista está começando, ele fica preocupado, ele não sabe como compor aquilo. Então, às vezes, ele já, por ele ficar preocupado, meio estressado, ele fica mais, de repente, menos produtivo no dia a dia dele. E um orçamentista mais experiente, ele pega um serviço que ele não conhece, ele vai ler uma planilha técnica, ele vai ler um caderno técnico, ele vai procurar algum vídeo no YouTube como executa aquele tipo de serviço, ele vai ligar para algum parceiro, eu fiz uma composição mais ou menos aqui desse serviço, mas eu não sou especialista nisso. Você que trabalha com isso pode me ajudar? Se você me ajudar a compor esse serviço aqui, eu entrego o seu nome para a empresa que vai executar essa obra, para a empresa que está comprando, o cliente que está comprando essa obra. Então é muito simples, tá bom? É muito fácil, você tendo parceiros, entendendo como funciona. Então, entendendo como funcionam os passos de um orçamento de obras, você consegue definir até itens que você não conhece do seu dia a dia. Então, seguindo o passo a passo do orçamento de obras, chega numa parte que você consegue entender e definir realmente serviços que você não está acostumado no seu dia a dia. Então, por isso que eu falo, orçamento de obras, você precisa fazer com o passo a passo. Você precisa fazer com um guia. Então, seguindo esse passo a passo, não pulando etapas, você consegue entender e definir serviços que você não conhece. E essas dicas assim de conversar com parceiro, fazer uma composição estimativa, conversar com parceiro, assim, tudo isso é crescimento e o seu orçamento cada vez vai ficando mais profissional. Tá bom, pessoal? Dica anotada aí? Cara, essa é uma dica que vocês sempre vão ver eu comentando aqui. Interação com parceiros, tá bom? Orçamentista de obras só sobrevive com interação de parceiros, com parceiros dando um suporte por trás dele, tá bom? Vamos lá então para a nossa última pergunta, pessoal. Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante,
tá bom? Que às vezes o pessoal fica perdido, tá bom? Então vamos lá. Na planilha orçamentária, não tem custo de engenheiro encarregado. Eu posso fazer um aditivo desse serviço? Pessoal, pode sim. Pode sim. Se você pegar uma planilha orçamentária que não tem o serviço de engenheiro ou serviço de encarregado, pode fazer o trabalho de aditivo sim. Porém, muitas vezes, às vezes você vai achar que não está no orçamento o engenheiro civil ou o encarregado. Por quê? Esse serviço de engenheiro civil encarregado é um custo indireto da obra e muitas vezes esse serviço indireto não aparece na planilha de composição de preço unitário. Ele vai estar lá na porcentagem do BDI, porque o BDI compõe os custos indiretos. Então, desde que esse engenheiro civil ou encarregado não esteja na porcentagem do BDI, você pode fazer um aditivo, mas verifica se realmente não foi considerado lá nos custos indiretos, tá bom, pessoal? Então, acontece muito, tá? Acontece muito. Muitas pessoas me ligam: cara, Paulo, peguei uma planilha aqui, ou manda mensagem para mim e não tem um engenheiro civil, não tem um encarregado. O que eu coloco aqui na obra? Cara, você vai conversar com quem fez o orçamento, provavelmente ele colocou na porcentagem do BDI, porque o engenheiro civil, o encarregado, o almoxarife, o custo para montar aquele escritório, então custos indiretos da obra. O que são os custos indiretos da obra, pessoal? São custos que são relevantes para a obra. Então, por exemplo, a obra não consegue seguir sem um engenheiro. A obra não consegue seguir sem um encarregado. A obra não consegue seguir sem um almoxarife tomando conta do almoxarifado. Então, esses custos são relevantes para a obra, mas eles não aparecem como um custo direto da obra, lá na planilha. Então ele não aparece na planilha, mas ele aparece nos custos indiretos da obra. E onde estão os custos indiretos da obra? Dentro da fórmula do BDI. Para você compor as porcentagens do BDI, você adiciona os custos indiretos. Então, se você pegar uma planilha que não tem engenheiro, não tem encarregado, provavelmente ela vai estar lá nos custos indiretos no BDI. Então verifique com quem fez esse orçamento se ele considerou o salário do engenheiro, o salário do encarregado lá nos custos indiretos. Tá bom, pessoal? Beleza? Muito bom, né, pessoal? Então a gente a gente vai terminar nossa live. Na verdade a gente está terminando. Então agradeço a todos que participaram hoje da nossa live, nosso projeto S17, onde todo sábado a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas, uma aula praticamente de perguntas e respostas, um contato mais próximo com vocês, onde a gente consegue conversar e trocar essas informações. Realmente é um local para eu vir escutar vocês, dar dicas do que eu já sei sobre orçamento de obras para vocês. Então a gente realmente trocar informações. Eu aprendo com vocês e eu passo também o meu conhecimento. Então todo dia da semana eu tenho caixinhas de perguntas aqui no Instagram ou lá na comunidade. Então a gente tem caixinhas de perguntas. Você pode deixar sua pergunta durante a semana. Então você está trabalhando lá. Então você está no seu dia a dia, ou está em aula, ou está realmente trabalhando em algum local, já surgiu alguma dúvida. Manda nessa caixinha de perguntas do meu Instagram. Eu vou responder você no próprio dia. Vou mandar um texto, ou um vídeo, ou um áudio para você respondendo essa pergunta. E se sua pergunta for uma das melhores que eu julgar durante a semana, um conteúdo interessante que eu possa comentar, dialogar com outros alunos, e aí no sábado do nosso projeto S17 a gente vem e comenta esses assuntos aqui ao vivo, tete a tete, eu comentando esses assuntos, dando dicas sobre essa pergunta que você fez durante a semana comigo. Então é interessante você mandar sua pergunta durante a semana, eu já te respondo, e aí você participar do projeto S17, tá? Aos sábados, onde também eu consigo comentar e dialogar um pouco mais extenso, a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto que você teve dúvida, tá bom? Então você, de repente, você também não está tendo dúvidas, participa, porque as dúvidas de algum aluno, de algum amigo, um colega de profissão, também faz você crescer profissionalmente, pode ser a sua dúvida do futuro. Então assim, todo mundo, a gente cria uma comunidade onde um ajuda o outro indiretamente.
tá bom? Então, grande abraço, pessoal. Tô ficando aqui com vocês, tá bom? Sigam o YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Paulo Andrade Orçamentista. Vai lá no YouTube, se inscreve. Os links na bio do Instagram. Clica lá, a gente tem um e-book onde você pode baixar, tá bom? Então participa. A gente tem um canal no Telegram onde eu posto todo dia dicas diárias. Eu mando um áudio de 5 a 10 minutos dando dicas de orçamento de obras. Então você que está aqui agora, se você não participa do canal Telegram, procura um link aí no meu YouTube ou procura um link na bio do Instagram. Vai lá, participa desse canal Telegram. Todo dia eu posto muito conteúdo de valor lá, realmente dicas, áudios, ensinando você trabalhar, como é a rotina de um orçamentista, como faturar dinheiro trabalhando com orçamento de obras. Então eu dou essas dicas para realmente vocês trabalharem com isso, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu!